Olá, leitores proficientes, sejam bem-vindos para mais uma live. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Então, a gente já está praticamente aí chegando no meio do livro, não é? Já estamos avançando cada vez mais, lendo 3 capítulos por dia. E é muito importante a sua participação para que a gente realmente possa dar continuidade, fazer considerações, participe ativamente, deixe um comentário, curta esse vídeo, compartilhe, independente de você estar assistindo através do Instagram ou do YouTube, porque eu sempre coloco esses vídeos no meu canal do YouTube, que é o @professora Andresa. Do mesmo jeito que está aqui no Instagram, você vai encontrar lá também. Então, a importância de ler, de compreender, da gente sair dessa esfera da superficialidade e ler realmente com alegria, com prazer, com satisfação, como aquele leitor atento que está ali esmiuçando, procurando os detalhes, que vê o texto como um grande mistério a ser, né, descoberto. Então, eu acredito que é assim que a gente deve encarar a leitura, para que ela se torne algo realmente atraente para nós, né, enquanto leitores. Então, esse livro realmente tem chamado bastante atenção. A cada capítulo lido, a gente vai descobrindo mais nuances a respeito do caráter do Brás Cubas e das suas relações sociais, e principalmente desse Machado de Assis, que nos mostra, né, deixa para a posteridade um retrato fiel de como esses sujeitos sociais se comportavam nos meados do século XIX, principalmente se referindo a essa burguesia que adora uma ostentação, que adora, né, viver de aparências e que realmente coloca o lucro, o material e os interesses à frente realmente das relações mais genuínas. É isso que nós temos observado até então. Então, terminamos ontem com o Brás Cubas indo se encontrar com a Virgília. Finalmente encontra a Virgília, a noiva prometida. Vale salientar, prometida pelo pai, né, que tinha feito todo o encaminhamento, o pai do Brás Cubas, porque sabia que seria um bom negócio esse casamento. O Brás Cubas, ele poderia seguir a carreira de político e considerar-se aquela pessoa que dentro do seu meio social estaria ali ostentando status. E no caso também de casar com ela, porque para seguir todos os paradigmas e se encaixar dentro desse modelo social, seria interessante que ele fosse um homem casado, e não casado com qualquer mulher, casado com a filha do Dutra, que é bastante influente na política. Então, tudo ali entrando mesmo na ideia do interesse. Vamos ler agora o capítulo 39, O Vizinho. Enquanto eu fazia comigo mesmo aquela reflexão, entrou na loja um sujeito baixo, sem chapéu, trazendo pela mão uma menina de 4 anos. Como passou de hoje de manhã? Disse ele a Marcela. Assim. Vem cá, maricota. O sujeito levantou a criança pelos braços e passou-a para dentro do balcão. Anda, disse ele. Pergunta a dona Marcela como passou a noite. Estava ansiosa por vir cá, mas a mãe não tinha podido vesti-la. Então, maricota, toma bênção. Olha a vara de marmelo. Assim. Não imagino o que ela é lá em casa. Fala na senhora todos os instantes. E aqui parece uma pamonha. Ainda ontem. Digo, maricota. Não, diga. Não, papai. Então foi alguma coisa feia? Perguntou Marcela, batendo na cara da menina. Eu lhe digo. A mãe ensina-lhe a rezar todas as noites um Padre Nosso e uma Ave Maria, oferecidos a Nossa Senhora. Mas a pequena ontem veio pedir-me com voz muito humilde. Imagine o quê? Que queria oferecê-los a Santa Marcela. Coitadinha, disse Marcela beijando. É um namoro, uma paixão, como a senhora não imagina. A mãe diz que é feitiço. Contou mais algumas coisas o sujeito, todas muito agradáveis, até que saiu levando a menina, não sem deitar-me um olhar interrogativo ou suspeitoso. Perguntei a Marcela quem era ele. É um relojoeiro da vizinhança, um homem bom. A mulher também, e a filha galante, não? Parecem gostar muito de mim. É boa gente. Ao proferir estas palavras, havia um tremor de alegria na voz de Marcela, e no rosto, como se lhe espraiou uma onda de ventura.
Então aqui, por acaso, o Brás Cubas acaba entrando nessa loja onde a Marcela, aquela Marcela, né, do primeiro amor, que ele foi capaz de praticamente falir o pai de comprar tantos presentes caros para essa namorada Marcela. Ele agora, depois de muitos anos, depois de ter se afastado dela, né, por ocasião de ter ido à Europa, ele vai e se encontra com ela nessa loja. E ela está bem decadente, tanto no aspecto, vamos dizer assim, físico, né, porque ela tem umas escaras muito grandes no rosto, né, decorrentes de bexigas que ela tinha tido, de uma doença que a tinha assolado, e também por ela se dizer mais pobre, embora o próprio Brás Cubas chegue à conclusão que talvez não fosse bem assim não, que ela estava enganando, que ela era realmente a mulher voltada à cobiça e que queria chamar a atenção dele ali para conseguir ter novamente algum tipo de proveito. Então ele disse que não tinha percebido essa característica psicológica, né, da personalidade de Marcela no passado, porque teria naquele momento ainda viver nos arroubos de um jovem muito inocente, que não tinha ainda clareza a respeito de como identificar uma pessoa que estaria querendo dar um golpe ou se aproveitar dele. E aqui aparece agora nessa cena, no capítulo 39, pessoas conhecidas de Marcela que a idolatram e dizem que ela é maravilhosa, e tudo isso aconteceu, essa cena acontece diante do Brás Cubas. Agora vamos para o capítulo 40. Isso mesmo, 40. Quase que eu me perdi aqui. Capítulo 40. Na sege. Nisto entrou o moleque trazendo o relógio com o vidro novo. Era tempo. Já me custava estar ali. Dei uma moedinha de prata ao moleque. Disse a Marcela que voltaria noutra ocasião e saí a passo largo. Para dizer tudo, devo confessar que o coração me batia um pouco, mas era uma espécie de dobre de finados. O espírito ia travado de impressões opostas. Notem que aquele dia amanhecera alegre para mim. Meu pai, ao almoço, repetiu-me por antecipação o primeiro discurso que eu tinha de proferir na Câmara dos Deputados. Rimos muito, e o sol também, que estava brilhante, como nos mais belos dias do mundo, do mesmo modo que Virgília devia rir quando eu lhe contasse as nossas fantasias do almoço. Vai, senão quando cai-me o vidro do relógio, entro na primeira loja que me fica à mão, e eis que me surge o passado. Ei-lo que me lacera e beija, ei-lo que me interroga, com o rosto cortado de saudades e bexigas. Aqui ele se refere a Marcela, né? Lá o deixei, meti-me às pressas na sege, que me esperava no largo de São Francisco de Paula, e ordenei ao boleeiro que rodasse pelas ruas fora. O boleeiro atiçou as bestas, a sege entrou a sacolejar-me, as molas gemiam, as rodas sulcavam rapidamente a lama que deixara a chuva recente, e tudo isso me parecia estar parado. Não há, às vezes, um certo vento morno, não forte nem áspero, mas abafadiço, que nos leva o chapéu da cabeça, nem rodomoinha nas saias das mulheres, e todavia é ou parece ser pior do que se fizesse uma e outra coisa, porque abate, afrouxa, e como se dissolve os espíritos. Pois eu tinha esse vento comigo, e certo de que ele me soprava por achar-me naquela espécie de garganta entre o passado e o presente. Almejava por sair à planície do futuro. O pior é que a sege não andava. João, bradei eu ao boleeiro, esta sege anda ou não anda? Ué, Nhoiô, já estamos parados na porta de senhor conselheiro. Então essa parte aqui é bem importante, porque justamente, vamos dizer assim, o momento em que ele se propõe a se apresentar como alguém que teria todas as características, todo o perfil ideal para se tornar deputado. Já havia ensaiado com o pai o discurso, né? Inclusive eles riem, acho engraçado, né? Como é que ele iria se portar diante dos outros. Então veja que tudo era realmente muito ensaiado, não era nada natural. Brás Cubas de fato não tinha nenhum tipo de inclinação
ou o interesse, vamos dizer assim, a não ser o de ganhar prestígio social, em trabalhar nesse ofício, né, ter essa função aí de deputado. Mas ele está aí chegando, na verdade, à casa da vigília, né? Ele vai se encontrar com essas pessoas influentes e iria fazer o seu primeiro discurso. Então, vamos agora para o último capítulo de hoje da nossa análise, que é o capítulo 41, que se chama A Alucinação. Era verdade, entrei apressado. Achei Virgília ansiosa, mau humor, fronte nublada. A mãe, que era surda, estava na sala com ela. No fim dos cumprimentos, disse-me a moça com sequidão. Esperávamos que viesse mais cedo. Defendi-me do melhor modo, falei do cavalo que empacara e de um amigo que me detivera. De repente morre-me a voz nos lábios, fico tolhido de assombro. Virgília, seria Virgília aquela moça? Fitei-a muito e a sensação foi tão penosa que recuei um passo e desviei a vista. Tornei a olhá-la. As bexigas tinham-lhe comido o rosto, a pele, ainda na véspera tão fina, rosada e pura, aparecia-me agora amarela, estigmada pelo mesmo flagelo que devastara o rosto da espanhola. Os olhos, que eram travessos, fizeram-se murchos, tinha o lábio triste e a atitude cansada. Olhei-a bem, peguei-lhe na mão e chamei-a brandamente a mim. Não me enganavam, eram as bexigas. Creio que fiz um gesto de repulsa. Virgília afastou-se e foi sentar-se no sofá. Eu fiquei algum tempo a olhar para os meus próprios pés. Devia sair ou ficar. Rejeitei o primeiro alvitre, que era simplesmente absurdo, e encaminhei-me para a Virgília, que lá estava sentada e calada. Céus, era outra vez a fresca, a juvenil, a florida Virgília. Em vão procurei no rosto dela algum vestígio da doença. Nenhum havia, era a pele fina e branca do costume. Nunca me viu? Perguntou Virgília, vendo que encarava com insistência. Tão bonita, nunca. Sentei-me enquanto Virgília, calada, fazia estalar as unhas. Seguiram-se alguns segundos de pausa. Falei-lhe de coisas estranhas ao incidente, ela, porém, não me respondia nada, nem olhava para mim. Menos o estalido era estátua do silêncio. Uma só vez me deitou os olhos, mas muito de cima, só erguendo a pontinha esquerda do lábio, contraindo as sobrancelhas. Ao ponto de as unir, todo esse conjunto de coisas dava-lhe ao rosto uma expressão média, entre cômica e trágica. Havia alguma afetação naquele desdém. Era uma rebique do gesto. Lá dentro ela padecia, e não pouco. Ou fosse mágoa pura, ou só despeito. E porque a dor que se dissimula dói mais, é muito provável que Virgília padecesse em dobro do que realmente devia padecer. Creio que isto é metafísica. Então, nessa parte aqui, nós vemos claramente, né, o Brás Cubas chegando atrasado à casa de Virgília, e ela já estava ali bem irritada, o tratando até com certo desdém pelo fato de ter se atrasado. E ele dá todas essas desculpas, né, de que a égua tem empacado no meio do caminho, que tem encontrado um amigo no meio do caminho. No entanto, o atraso do Brás Cubas não se deu só pelo fato da égua ter empacado no caminho, não tem essa história. O fato é que ele passou muito tempo lá na loja da Marcela, né? E interessante é que quando ele vê a Virgília, ele fica tão impressionado com a atual situação da Marcela, que ele começa a ver em Virgília as bexigas da mesma forma como estavam no rosto da Marcela. Então há aqui uma questão de como se fosse um delírio mesmo da parte dele, né? Alucinações, inclusive, né? Em que ele fica olhando para a Virgília, olhando como se tivesse com as mesmas características físicas da Marcela atual. E ele fica bem achando estranho. Por isso que ela pergunta, tá me achando bonita? Que ele estava olhando tanto para ela de maneira tão insistente. Não, assim, desse jeito não. Que é um disfarce dele, na verdade, para não dizer exatamente porque ele estava tão, assim, estranho naquele momento. E aí ele percebe que o retrato físico da Virgília expressa, assim, alguma coisa que ela está sentindo. Talvez pelo fato só dele ter atrasado, mas talvez por uma outra coisa que não havia sido revelada. E ele achava engraçado, né? Que ela olhava para ele com um olhar meio trágico-cômico, ou seja, tem alguma coisa ali que a incomoda. E no final ele diz, creio que isto é metafísica, né? Essa necessidade dele de tentar entender o que acontecia ali dentro dessa relação social. E também
essa dissimulação de alguma forma que estava ocorrendo nos traços físicos e no que ele entendia que poderia, ou da interpretação que ele estava fazendo do que poderia estar acontecendo no íntimo de Virgílio. Então, terminamos aqui esse capítulo. Vamos amanhã, a partir de amanhã, vamos fazer o capítulo 42, 43 e 44. Vamos firmes terminar todo o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, comentando capítulo a capítulo. Então aí, compartilhem, curtam, apoiem esse trabalho de divulgação, de estímulo à leitura, que vocês sabem que a leitura realmente ela melhora a nossa cognição, nos deixa pessoas mais ativas, mais experientes, aprendemos mais sobre o mundo, sobre as relações e sobre nós mesmos. Então, conto com a participação de todos vocês e, mais uma vez, muito obrigada por acompanhar esse trabalho e por me motivar cada vez mais a vir aqui todos os dias dar continuidade a essa leitura tão especial do ilustre Machado de Assis. Beijo para vocês e até amanhã.